Olá, gente. Tem um tempo, né, que tá rolando aí essa história de um pastor midiático que acabou dizendo, né, que os pais não devem mandar os filhos para a faculdade para que eles não se tornem, não vão para o inferno. É melhor mandá-los para vender picolé e ou não deixar a filha ir para a faculdade para que ela não seja vagabunda e não vá para o inferno. Eu me indigno muito com essas falas, sobretudo quando essa fala vem de um homem branco com um olhar colonizador para pessoas negras e periféricas, que são as pessoas que teve um mínimo de acesso à educação, que tem um mínimo de informação e que já é tão ferido, tão machucado pelas mazelas da vida e pelo processo escravocrata do nosso país, e isso dói, porque essas pessoas ainda aplaudem um branco colonizador que tendem a trazer essas falas tendenciosas para poder fazer com que o negro ele não avance num lugar de conhecimento, num lugar de formação, para que sim eles, branco colonizador, permaneçam no lugar de poder e de manipulação de massa. Vamos começar a conversar e eu vou fazer um convite para vocês a lembrar que nós negros, todos os negros que aqui viemos de África, fomos escravizados de África. Essa visão europeia, essa visão eurocêntrica, essa visão europeia, essa branquitude do nosso Brasil, são descendentes de portugueses, alemão, franceses, mas enfim, a maioria de portugueses que nos colonizou e escravizou. E que é a massa branca que acha-se como ser universal, que tem o direito da formação, à intelectualidade, a acesso a tudo, para cada um agir como bem quer, porque eles, como massa branca e universal, têm direito a tudo e pode dizer o que bem quer, tá certo? E fazendo esse convite, pensem em vocês. Nossos antepassados vieram de África num navio tumbeiro, escravizados, acorrentados, né? De lá para cá para trabalhar como pessoas escravizadas, com suas mulheres e filhas estupradas. E não se esqueça que o processo de miscigenação do Brasil, os pardos, os menos retinto, enfim, essa miscigenação de cores se deu através de estupro de mulheres negras pelos homens brancos, para a sua diversão sexual. Aí já começa. Eles não pensam nisso, eles não pensam que a sua hereditariedade pode estar no inferno por conta disso. Não é a faculdade que vai nos levar para o inferno. A faculdade vai dizer, olha, você veio de África, você foi colonizado, a massa europeia branca é uma massa manipuladora. E é isso que um homem branco colonizador não quer que você saiba. Não quer que o seu filho saiba. Ele precisa te manipular para você dar ali todo mês os R$ 140, que é os 10% do dízimo, para ele, homem branco, viajar para a Europa, mandar seus filhos para a faculdade, morar num metro mais quadrado do Brasil, no metro quadrado mais caro do Brasil, viver indo para os melhores restaurantes, sim, com o seu dinheiro, porque ele precisa te manipular, tá certo? Para que você fique na rédea curta. Por isso que a gente não tem acesso à educação. Isso é um processo também do Estado. Isso é um projeto também de Estado. Não se esqueçam vocês que a partir de 1880, 88, por aí, quando começou a libertação dos escravos, a falsa libertação dos escravos, que trabalhava gratuitamente, que era explorado, que era estuprado, eles começaram a dizer, vamos criar um embranquecimento, foi um projeto de Estado de embranquecimento, de miscigenação, estimulava a vinda de europeu para cá, europeu na sua maioria italianos, tá certo? Eles preferiram dar a pessoas brancas as terras, dividir para que eles enriquecessem a sua raça branca europeia, do que dividir conosco o negro que aqui moravam. E que trabalhamos durante muito tempo, que nossos antepassados foram genocidados, foram mortos por essa raça branca. E aí, para que em 100 anos não houvesse mais pretos no mundo. Então, essa cultura de embranquecimento é um projeto do Estado, tá certo? E aí, eles deram essas terras para pessoas brancas, europeus, dividiram entre si, trazendo para cá. Mas a gente que aqui habitamos não tivemos direito a um palmo de terra. E aí sobrou para a gente as favelas, as vielas da vida. E aí criou o direito, né, à comunidade
da época, que hoje seria a OAB, a comunidade legal do país começou a criar, tipo, a lei da vadiagem, que todo homem preto que fosse considerado na rua procurando emprego porque não tinha, ia preso, entendeu? A criminalização da capoeira também, quer dizer, a nossa história, a nossa arte também começou a ser criminalizada, e só a partir de Getúlio Vargas que veio ter essa discriminação da capoeira, tá certo? Então, por quê? Porque era pra gente, o mundo é deles, eles mataram todos os indígenas que aqui habitavam, escravizaram todos os negros, e eles, essa massa branca hegemônica que manda no país, que manda na gente, que dita as regras. Então, por isso que é triste a gente ver um pastor, um homem branco, que diz isso, que aliena a gente a esse ponto de dizer, não, você não vai, não leve seu filho para a faculdade. É triste ver meu povo, minha raça, meu povo negro batendo palma para um homem branco colonizador, descendente de colonizador com uma mente ainda colonizadora, tentando ditar regra, como é que a gente vai viver ou fazer, como é que a gente deve se comportar. E é triste entender que ainda nós negros começamos a aceitar esse homem, e mais do que isso, nós aplaudimos esse processo de humilhação da nossa raça, de diminuição, de afirmação do poder sobre a nossa raça. E seguindo mais adiante, a gente vai continuar aí percebendo que essa massa que dita as regras na sociedade, aí a partir de 1950, quando houve o projeto de ascensão da mulher brasileira, tá certo? Da mulher branca, porque a gente vê que esse processo racista do nosso país, mas também machista, ele coloca o homem no centro e diminui a mulher e a população negra. Mas a mulher branca, quando ela decidiu criar um movimento, ela decidiu sim que ela deveria adentrar o mercado do trabalho, ela pegou todas as mulheres negras e periféricas da favela para criar sua emancipação. Tá certo? Então, nós, mulheres negras, empregada doméstica, mulheres da favela, foi que fomos tomar conta das casas, dos filhos, dos homens brancos, dos filhos brancos, para que as suas esposas fossem para as faculdades, estudassem, se tornassem os profissionais que a gente tem, médico, engenheiro, advogado, etc. Tem tantas profissões por aí. Essa emancipação feminina foi dada também através da mão de obra negra. Mulheres que acordam às 4h30 da manhã, limpam suas casas, cuidam dos seus filhos, deixam os seus filhos cuidando das crianças menores para ir trabalhar 12, 14, 15 horas na casa, no bairro Nobre, sai da favela, pega 2, 3 ônibus para ir trabalhar no bairro Nobre, para criar os filhos do branco, para continuar emancipando, para continuar a ascensão da sociedade de classe média e alta do país. A gente cuida deles para que eles possam crescer socialmente. E hoje a gente tem muitos intelectuais negros, pessoas que estão dizendo, não, nós temos direito as vias de ensino, a via de saúde, aos projetos, vamos lutar por projetos de políticas públicas de afirmação da população negra, cria-se movimentos negros, e essa luta dos negros em cima desse processo de crescimento da população, e sim, nós temos direito. E além de ter direito, eu convido vocês, toda a população negra, a assim olhar para nós, povo negro, com um olhar de carinho. Se tem um médico negro, vá a esse médico negro. Se tem um advogado negro, procura um advogado negro. Se tem um engenheiro negro e você precisa de algum tipo de trabalho, vá buscar um engenheiro, para que a gente também tenha acesso ao dinheiro desse país. Né? Se tem um políticos, que geralmente são os políticos de esquerda, que são pessoas negras, vamos votar nos políticos negros. Porque se a gente observar, ainda a massa branca, essa população hegemonicamente branca, é quem tem o poder. Se você olhar lá nas reuniões do Planalto, nas decisões do país, nas tomadas de decisões do país, e a gente vê aquelas reuniões, são a massa hegemonicamente branca que está tomando decisões por nós, tá certo? A gente voltou aí num político racista, homofóbico, genocida, que afirmava assim que mulheres negras era menor, que deveria ganhar menos, que não tinha acesso que a gente não tinha as mesmas informações, a formação que um homem, que deveria ganhar, e todo mundo votou nesse homem. E a maioria das pessoas que votaram foi a massa branca. Por quê? Porque esse grupo, ele confere poder para a massa branca.
né, para o povo branco. Então, são pessoas que lutam por direito para a população branca. E por que nós negros não lutamos e não votamos na nossa população negra para que a gente tenha direito a voz e vez nesse país? Né? Então, nessa eleição, o convite que eu faço a vocês, votem nos projetos sociais, ou nas pessoas que estão ligadas a projetos sociais, votem em pessoas negras, votem em mulheres para que possam decidir, mas não em mulheres brancas, em mulheres negras, em mulheres que na hora de votar um projeto, vai votar um projeto que favorece a gente, povo periférico, povo negro, povo de baixa renda, não pessoas brancas que só vão votar em projetos que são emancipatórios para a sua classe. Entendeu? Que dá direito e que melhora os direitos da sua classe, não um projeto emancipatório para pessoas negras. E por isso que tem tanta briga com relação ao projeto de cota, porque o projeto de cota permitiu que médicos negros adentrassem acessassem ao dinheiro, acessassem a grandes hospitais, e as profissões que não são consideradas profissões baixas, mas as profissões melhores, pessoas negras também estão acessando. E existem muitos intelectuais negros. Na Bahia a gente tem Bárbara Carini, no São Paulo, na parte sudeste do país, a gente tem Jamila Ribeira, a gente tem Joyce Bert, a gente tem, enfim, agora que eu me lembro, essas pessoas negras que sim lutam, sim faz parte de um movimento, sim esse movimento tem crescido, e a gente precisa olhar com carinho para esse movimento que visa na luta pela nossa sociedade, e não aplaudir um homem branco, colonizador, que diz para você que seu filho vai para o inferno, e que tudo que eles fizeram, que os antepassados deles fizeram conosco, não leva para o inferno, não. Só vai para o inferno a gente, se for estudar. E eu gostaria de dizer para você o que a faculdade vai te dizer. A faculdade vai te dizer que você foi colonizado, que eles são colonizadores e que nós fomos colonizados, que nós fomos escravizados, que nós fomos sequestrados, e que a faculdade vai dizer para o teu filho e vai ensinar para o teu filho isso. Você tem direito, né? E é isso que a massa branca não quer que a gente entenda, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha formação. Os judeus que passaram por um processo meio que não igual, mas muito próximo, eles tiveram, como é que eu posso dizer a palavra, foram ressarcidos, né? Pelas populações europeias, pela culpa europeia, naquele processo onde os alemãos destruiu a vida dos judeus. Então eles foram ressarcidos. Nós negros não fomos reparados. Até hoje nós nunca fomos reparados. E quando a gente quer um projeto, é preciso a gente lutar por esse projeto. Se a gente quer um projeto de cota, a gente tem que lutar por esses projetos de cota. Pessoas negras, e ainda assim tem pessoas brancas que fraudam esse projeto para adentrar a faculdade em nosso lugar, rouba o que é nosso. E a gente precisa começar a pensar nisso, entendeu? Porque a gente tem capacidade de pensar. E mesmo quando se trata das grandes lideranças religiosas, a gente vê sempre aí as igrejas midiáticas, os pastores midiáticos com seus programas midiáticos, são pessoas brancas manipulando uma grande geração de negros. Né? E aí eu vou e levo a fala de um babalorixá, que ele diz o seguinte: como é que uma pessoa preta pode apertar a mão de um branco na igreja no domingo e chamá-lo de irmão e ter medo das religiões de matriz africana, que conta a nossa história, que foi apagado. Não esqueça que fomos batizados pela igreja católica antes de sair de África, enfiado no navio negreiro e trazido para cá. Por quê? Para apagar a nossa história. E que aqui lutam até hoje pelos projetos para profundidade, na verdade, da história da nossa ancestralidade. E aí vocês podem pesquisar todo o estudo da professora doutora Bárbara Carini na Bahia, que mostra que em África, sim, era um grande reino, nós tínhamos acesso à faculdade, tinha muito dinheiro, somos descendentes de reis e rainhas que viemos de lá para cá, mas fomos sequestrados e trazidos para cá. Uma outra pessoa também que eu deixo de coração para vocês, que vocês pensem nele, que vocês pesquisem ele, o pastor Henrique Vieira, um pastor negro da igreja Batista Mansão do Caminho, a igreja Batista do Caminho, o pastor Henrique Vieira, e ele fala assim de um Jesus negro, ele fala assim de um povo que está perdido, né? Se você é população negra e você é evangélica, procure buscar a igreja Batista do Caminho, que tem como liderança o pastor Henrique Vieira, que vem te dizer,
te afirmar e te mostrar esse Jesus negro, não esse Jesus eurocêntrico dos olhos azuis, manipulado por pessoa branca. Porque você não ouviu os seus. A gente tem grandes intelectuais, a gente tem grandes líderes religiosos de matriz africana, mas também evangélico, aí vindo com toda a força através do pastor Henrique Vieira. Né? A gente não precisa aceitar essa manipulação de brancos, de pessoas brancas que nos rouba e que nos sequestra e que nos domina e que nos manipula até hoje. Tá certo? Isso é um convite para vocês, meus irmãos, para pensar. Vamos refletir. Não vamos permitir que o colonizador branco desse país, eles utilize hoje o microfone para nos humilhar, para nos diminuir, para nos escravizar, o que antes era um chicote. Né? O que antes era um chicote pela mão de um capitão do mato. Tá certo? E que sim usa às vezes, mas tem um preto pastor, ele usa um preto. São 10 pastores brancos para um negro, são 100 pastores brancos para um negro. Um negro menos retinto que vai afirmar, dizer que a gente está sendo representado lá, é a mesma... isso aí é o colorismo, né? Uma linha do racismo que é chamada de colorismo, que dava a pessoa menos preta, né? A pessoa menos retinta, um espaço de poder que era em geral o capitão do mato, para continuar nos chicoteando, para nos humilhar, para humilhar a raça negra retinta. Ele dava um espaço, o capitão do mato, que era aí mais claro, né? É isso que ele faz hoje. Ele bota um pastor um pouco mais claro, dizendo ele é da população de vocês, e aí ele nos manipula, ele leva o nosso dinheiro, que é tão pequeno, por um salário mínimo, para viver bem e para continuar diminuindo, minando a nossa autoestima. Então, busque a sua igreja, busque o pastor que fala de um Jesus negro, busque um pastor que diz sim, você tem acesso à faculdade, você pode construir sua própria história. E a nossa história não precisa ser contada por pessoas brancas, porque se nós temos doutores, somos intelectuais, somos capazes de fazer, construir e contar a nossa própria história a partir de nós mesmos. Tá certo? Beijo e até o próximo vídeo. Fique com Deus.